também. Bom, então a Pamela, ela é nossa querida ex-aluna, né? Se formou aqui na UFPEL, conheço a Pamela desde o quinto semestre da graduação, onde fizemos uma entrevista, e ela começou a trabalhar com a nossa equipe do PRODIC. Quando ela se formou na graduação, aqui pela UFPEL, ela já ingressou como residente na parte de cirurgia, né? Cirurgia em pequenos animais. Durante o processo de residência, ela desenvolveu um trabalho com dioctofilme renale. A gente tentou fazer um tratamento medicamentoso associado à cirurgia, né, durante esse período da residência. Terminando a residência, ela ingressou no programa de mestrado da pós-graduação em Santa Maria, UFSM. Hoje já é mestre, né, trabalhando com videocirurgia. E atualmente é doutoranda, né, do mesmo programa lá da pós-graduação em Santa Maria, sendo orientada do professor Maurício Brum. Então, trabalha com videocirurgia, ainda tem interesse com dioctofilme renale, ainda temos esse link, né? Essa ligação. Essa ligação com o PRODIC. Então, Pamela, tu tem um tempo para expor o que tu está fazendo em Santa Maria também. Então, eu já pedi para te compartilhar e já liberei. Qualquer coisa a gente te liga, tá bem? Boa palestra. Então tá, deixa eu compartilhar aqui. Me confirma se está aparecendo. Tá aparecendo, Ju? Tá tudo bem. Tudo bem? Também, tá? Então tá bem. Bom, boa noite a todos. Eu acho que uma boa parte de vocês eu já conheço, mas para quem está me conhecendo agora, é um prazer estar aqui. Sempre é bom falar com você, sempre é bom falar com o pessoal da UFPEL e trocar essa ideia, né? Saber como que está a realidade de vocês, passar um pouco sobre o que a gente tem feito aqui e nos atualizarmos, né, num geral. Qual é o objetivo dessa palestra hoje? Ensinar vocês a fazer videocirurgia? Não, obviamente a gente não tem como em uma palestra ensinar alguém ou treinar alguém para realizar uma videocirurgia. Porém, aqui no FSM nós temos uma das maiores rotinas de videocirurgia em cães e gatos que é encontrada no Brasil todo. E o professor Maurício Brum, que é o meu orientador, foi orientador de mestrado e atualmente é orientador do doutorado também, ele é uma referência internacional em videocirurgia. Então, aqui a gente tem uma aplicação desse tipo de procedimento bem ampla em diversas áreas, em diversos sistemas, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é onde a videocirurgia ela pode ser aplicada, onde que a gente pode realizar, e vocês, como médicos veterinários, como clínicos, cirurgiões, e demais especialidades que vocês vão seguir, é para que vocês saibam quando encaminhar um paciente para videocirurgia, quando encaminhar um paciente para endoscopia, para colonoscopia, para traqueoscopia, enfim. Para que vocês entendam essa aplicação, que é tão diversa dentro da rotina da clínica e da cirurgia de pequenos animais. E claro que se alguém se interessar também, que possa vir aqui fazer um estágio com a gente, fazer uma vivência da residência, enfim. A gente está sempre de portas abertas para mostrar um pouquinho para vocês. Então, para apresentar rapidamente para vocês o que é o SOMIV, a Universidade Federal de Santa Maria, nós ficamos localizados na região bem central do estado, né, bem central do Rio Grande do Sul. E eu faço parte do grupo que é coordenado pelo professor Maurício, que é o grupo de soluções minimamente invasivas veterinárias, o SOMIV. O SOMIV e o curso de mestrado, ele está dentro do PPG, ou seja, do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, aqui da UFSM, faz parte do Centro de Ciências Rurais, e ele é um programa chamado de conceito CAP7. O que isso significa? A CAPES faz a cada quadriênio uma avaliação dos programas de pós-graduação. E essa classificação vai até 7. No Brasil, só existem 3 programas de pós-graduação com um conceito CAP7, e nós somos um deles, ou seja, nós somos um dos grupos de pós-graduação mais bem avaliados e qualificados de todo o Brasil.
procedimento minimamente invasivo. O que é isso que a Pamela vai ficar repetindo aqui hoje, falando, para a gente ter mínima incisão, mínima invasão, mínima lesão? Um procedimento minimamente invasivo nada mais é do que aquele que pode ser realizado adentrando-se o corpo com o mínimo dano à porta de entrada. Num geral, aqui a gente está falando sobre incisões. Tá? Como que eu posso entrar num organismo sem causar uma grande lesão ou uma grande incisão, tá? E o objetivo, assim, preservar o máximo possível a anatomia e a fisiologia com uma mínima agressão ao organismo. Esse seria o conceito básico de uma videocirurgia. Bom, eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido essa frase, a professora Josene, eu tenho certeza que sim, onde muitos cirurgiões estufam o peito e falam grandes cirurgiões, grandes incisões. Ou seja, que para fazer uma grande cirurgia eu teria que fazer uma grande incisão e fazer uma laparotomia do chifoide ao púbis para expor toda a cavidade e só assim eu poderia operar muito bem. Não. Hoje a gente já sabe que quanto menor a nossa incisão, melhor, tá? Então, quanto menos lesão eu puder fazer, quanto for menor a minha incisão para acesso à cavidade, a minha incisão para acesso ao tórax, se eu puder fazer uma remoção de corpo estranho por uma endoscopia e não por uma cirurgia gástrica, tudo isso sempre vai ser melhor para o meu paciente. Por quê? Porque quais são os benefícios da videocirurgia? O que ela me entrega para eu justificar que eu preciso ter um investimento no estudo, um investimento financeiro no material, o procedimento às vezes tem um valor maior em relação às cirurgias comuns, mas por quê? Como é que eu justifico isso para vocês? São diversos os estudos que nos mostram que a videocirurgia, por ter incisões menores, tem uma grande redução da dor pós-operatória. Então, são pacientes que precisam de menos uso de anti-inflamatórios, menor uso de opioides e outros analgésicos. A gente reduz o sangramento, porque eu quase não tenho incisões, eu tenho pequenos cortes para fazer o acesso às cavidades, e eu tenho métodos de hemostasia, ou seja, métodos de controlar o sangramento muito eficazes. Então, a gente diz que ela é menos cruenta, né? Uma cirurgia com muito menos sangramento. Eu tenho redução da resposta inflamatória, ou seja, por reduzir a lesão e reduzir o estímulo à cicatrização, por consequência, a gente tem redução da resposta inflamatória. Mas o que é resposta inflamatória? Ela não é uma coisa visível, não é aquela não estou falando ali da inflamação de uma lesão, onde tem aqueles 5 sinais, né? Vermelhidão, calor, rubor, perda de função. Não, a resposta inflamatória é aquela resposta causada pelos componentes celulares, pelo estresse oxidativo, pelas células necróticas em apoptose, que levam a diversas desordens sistêmicas que repercutem na resposta que o paciente tem na sua recuperação. Tá? Então, a gente tem alguns estudos de diversos tipos de avaliações de resposta inflamatória, enfim, que mostraram já e seguem comprovando que a videocirurgia tem uma resposta inflamatória muito menor. Tá? Obviamente tem, porque todo o procedimento cirúrgico vai causar algum grau de inflamação, porém a videocirurgia é reduzida. Obviamente é mais estética, porque quando eu reduzo uma incisão que antes eu faria do chifoide ao pubis a 3 incisões de 1 centímetro cada, e o paciente vai para casa com 3 pontos de pele, obviamente isso é muito mais estético, é muito mais bem visto pela grande maioria dos tutores. E assim, o paciente, obviamente, acaba tendo um retorno mais rápido ao seu comportamento fisiológico. O que isso significa? É o paciente que levanta mais cedo, é o paciente que começa a caminhar mais cedo na cirurgia, é o que bebe água primeiro, é o que come melhor, é o que defeca, é o que urina, tá? Então, mais rapidamente ele se recupera, a gente muitas vezes tem uma menor necessidade de internação, de uso de analgésicos, enfim. Então, a gente vê diversos benefícios, isso aqui é só um grande resumão de por que a videocirurgia é recomendada, tá? Mas qual é a história? Como é que surgiu? Como é que alguém inventou de reduzir incisões e fazer menores lesões? Da onde que surgiu? Isso é novo? Vocês já ouviram falar?
da videocirurgia antes, é coisa do século XX? Não, gente. Hipócrates, que viveu em 460 antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, já começou a relatar aparelhos que eram utilizados para se fazer a vaginoscopia, para identificar de onde as mulheres sangravam antes de Cristo, tá? Mais de 2.000 anos atrás. E diversos são os relatos de aparelhos e tentativas de desenvolvimento de avaliação de cavidades, de endoscópios, enfim, inclusive em Pompeia, a cidade lá que foi engolida pelo vulcão, né, que ficou composta pelas cinzas, pessoas foram encontradas depois. Em 70 depois de Cristo já foi encontrado alguns relatos lá de aparelhos, enfim, tentativas médicas pelos médicos da época, né, para se avaliar o corpo com o mínimo de lesão. Pensem vocês, obviamente, que não havia anestesia e não havia analgésicos. Então, se uma lesão menor causa menos dor, obviamente o procedimento minimamente invasivo era mais facilmente tolerado por um paciente daquela época, tá? Uma grande revolução foi realizada por Philip Bozzini em 1806. Ele criou o aparelho que foi chamado como Lichtleiter. Ele é o primeiro aparelho para inspeção de cavidades que já tinha uma iluminação própria. E, claro, isso foi sendo desenvolvido, principalmente a questão da iluminação, porque não adianta a gente pôr uma ótica dentro do paciente se eu não tenho uma fonte de luz para visualizar o que eu tenho lá dentro, né? Mas isso foi evoluindo, melhorando e sendo desenvolvido até o que a gente encontra hoje, que a gente já tem inclusive a cirurgia robótica, que é uma cirurgia de grandíssimo avanço, de grande precisão. Temos o robô da Vinci, que é esse da imagem, né, desse quadradinho aqui embaixo. Ele tem diversos braços e o cirurgião não fica ali em contato com o paciente que está sendo operado. O cirurgião fica numa cabine ao lado do robô, coordenando, e eles são, obviamente, treinados para fazer cirurgias robóticas, né? E aí vocês podem pensar, meu Deus, mas isso é muito distante da veterinária, eu nunca vou ver isso na minha vida. Quem é que vai aplicar uma robótica num animal, o valor que deve ser? Então, quando a gente vai para a literatura, a gente já encontra. A gente já tem artigos publicados, por exemplo, de prostatectomia radical, em um cão, um Bernese, que tinha um tutor, e ele foi submetido a procedimento assistido por um robô, né? Então, claro que não é uma coisa que a gente veja hoje em dia de forma rotineira, mas isso está acontecendo, isso está evoluindo, é o natural da videocirurgia dentro da clínica de pequenos, né? Dentro da veterinária também. E quais são as aplicações? O que fazer na videocirurgia e demais procedimentos minimamente invasivos? A gente pode fazer praticamente tudo, tá? Quando a gente fala em videocirurgia abdominal, a gente chama, a nomenclatura mais correta seria a videolaparoscopia, tá? Ou apenas laparoscopia, que seria com o uso de um laparoscópio, né? Então, a gente tem o sistema geniturinário, a gente pode fazer as castrações, ovarectomias, esterectomias, cistoscopias, seria a inspeção da vesícula urinária. A gente tem o sistema hepatobiliar, a gente pode fazer colecistectomia, biópsias hepáticas, avaliações. Digestório, eu tenho a opção da gastropexia, das outras incisões. Eu tenho as biópsias de pâncreas, tenho a própria pancreatectomia, que pode ser realizada por videolaparoscopia. Quando nós temos quando a gente fala em relação a tórax, né, a gente chama então de videotoracoscopia ou toracoscopia. A gente pode fazer acesso ao circulatório, ao sistema cardíaco, respiratório. A gente pode fazer uma ligadura de ducto torácico, eu posso fazer uma pericardiectomia, até mesmo uma lobectomia pulmonar podem ser realizadas por videocirurgia, tá? De forma menos invasiva ainda, nós temos a endoscopia, que pode ser feita no trato gastrointestinal, ou seja, para avaliar esôfago, estômago, duodeno. No trato respiratório, a gente tem a laringotraqueoscopia, broncoscopia, para avaliar traqueia e brônquios de forma interna, né? Temos o sistema geniturinário com as cistoscopias. E para as articulações, para quem pensa que videocirurgião e gente minimamente invasiva não mexe com osso, a gente mexe também com as articulações. A gente pode fazer a artroscopia. O que significa isso? Avaliar uma articulação
por dentro. Para quê? Para que eu tenha menor lesão ali naquela região e tenha menor repercussão clínica para esse paciente no futuro. E quando a gente fala de material, aqui o pessoal se assusta um pouco, porque a gente está falando de um material... Acho que aconteceu alguma coisa que parou de, pelo menos o meu. Não sei se para vocês também parou de apresentar. Parou. Deu, comecei a gravar de novo. Deu. Então, qualquer coisa pode me interromper de novo ou me ligar, tá? A internet aqui é meio... Bom, o que a gente precisa, então, de material para videocirurgia, tá? É um material bem específico, a gente não aproveita muita coisa da cirurgia geral, então existem algumas necessidades que a torre básica de videocirurgia precisa ser montada, tá? Deixa eu botar aqui o ponteiro laser. A gente precisa, obviamente, eu tô falando de videocirurgia, eu preciso de um monitor, né? Então, nessa imagem aqui, seria um monitor. Esse caso aqui é um monitor comum, vejam que é uma marca, né, rotineira. Existem algumas telas que são feitas para videocirurgia, mas, no geral, são TVs comuns. A gente precisa de uma processadora de vídeo, que nesse caso aqui é o que está acima. Ou seja, é o aparelho que vai captar e processar, né, a imagem que a gente está pegando lá de dentro da cavidade abdominal. Eu preciso de uma fonte de luz, ou seja, nesse aparelho aqui, essa fonte que eu tirei a foto, ela é uma das mais antigas, tem umas bem mais modernas já. Mas a gente precisa de uma fonte de luz com uma lâmpada. Nesse caso aqui, a gente tem aqui dentro uma lâmpada, e esse cabo aqui é um cabo de luz, onde ele vai fazer a refração do que é gerado pela lâmpada e levar lá para dentro da cavidade do meu paciente. E a gente fala muito de insuflação, a insuflação e o pneumoperitônio, o que são? Naturalmente, e depois a gente vai mostrar um pouco melhores para vocês, naturalmente a nossa cavidade abdominal ela é colabada, ela não tem ar lá dentro. Então, quando eu entro com um portal, que o portal é isso aqui, quando eu entro com uma câmera, essa visão aqui em cima já é de dentro da cavidade abdominal, eu não tenho espaço se eu não jogar ar lá para dentro e causar o mínimo de pressão suficiente para me criar espaço de trabalho, tá? Então, vejam aqui que esse paciente tem aqui o aparelho insuflador, ele está jogando lá para dentro CO2 medicinal, ou seja, gás carbônico medicinal feito para isso, numa pressão, nesse caso aqui, está em 7 milímetros de mercúrio, ou seja, dentro da cavidade abdominal a gente está com uma pressão de 7 milímetros de mercúrio, tá? Isso aqui seria a torre mais básica, tá? Nesse cabo preto aqui sai a nossa microcâmera, atrás do cabo preto está uma mangueira, que é a mangueira de insuflação, e aqui tem o cabo que seria o cabo de luz, tá? Quando eu tô falando de endoscopia... Sim, tudo tranquilo agora. Quando a gente tem, então, para endoscopia, a gente precisa de um endoscópio. O endoscópio, ele pode ser rígido, que eu vou mostrar depois, ou ele pode ser flexível. Nessa foto aqui, a gente tem um endoscópio flexível, onde a gente tem uma extensão, na ponta a gente tem a parte onde vai receber, então, captar a imagem, né? E aqui em cima a gente tem esse controle, onde fica controles para fazer o movimento para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Tá? Isso é mais utilizado para endoscopia, então, normalmente é gastroduodenal. A gente também precisa de um monitor e também precisa de um aparelho que é usado para irrigação e insuflação dos órgãos que vão ser submetidos à endoscopia. Em relação ainda ao material, quando eu falo em portais, é sobre isso aqui que a gente está se referindo, tá? Isso aqui é um portal de 10 milímetros, isso aqui é um portal de 5 milímetros, existem portais de diversos tamanhos. O que é? A gente vai fazer uma incisão na cavidade abdominal, na parede abdominal, e passar esse portal. Ele é oco aqui no meio, e tem uma válvula para manter aquela pressão que eu falei do pneumoperitônio.
Tá? Então, é por aqui que entra a minha ótica, ou seja, a minha câmera, é por aqui que entram os meus instrumentais de 10 milímetros, de 5 milímetros, ou seja, o tamanho que for. Tá? Isso aqui é o prego. O prego passa por dentro do portal e ele tem uma ponta que nos ajuda a fazer a passagem pela parede abdominal. Logo eu vou botar um vídeo que daí fica bem mais fácil para vocês entenderem. Tá? Existem diversos modelos, esses aqui são de metal, eles são autoclaváveis, mas existem outros modelos que são até mesmo descartáveis. A gente tem diversos tipos de pinça, a gente tem pinça, elas sempre são longas, né? Porque a gente vai passar a pinça por dentro desse portal, e a gente tem as ponteiras igual na cirurgia aberta, a gente tem várias aplicações. Aqui seria, no caso, uma pinça de Kelly, mas de laparoscopia. Nós temos pinças com cremalheira, ou seja, quando a gente fecha, ela trava, e temos pinças sem essa cremalheira. Nesse caso aqui é uma tesoura. Aqui nós temos uma pinça para coleta de biópsias. Nós temos um clipador, que ele é para aplicar clipes hemostáticos, daqui a pouquinho eu já vou mostrar. Nós temos um porta-agulha, por quê? Porque também existe sutura intracorpórea, então sutura a gente não faz só externamente, por videocirurgia a gente também pode realizar as suturas, e aí precisa usar determinados instrumentos para isso, como os porta-agulhas. Aqui a gente vê as ponteiras, né? A gente tem a agulha, perdão, a tesoura, aqui a gente tem uma pinça de apreensão, a pinça de biópsia, a pinça de Kelly. Isso aqui a gente chama de empurrador de nó, quando eu preciso fazer uma ligadura, ou seja, eu tenho um ducto, eu tenho um vaso intracorpóreo e preciso ligar ele, eu uso o empurrador de nó para levar o meu nó até ele. Aqui é a ponta de um porta-agulha, a ponta do nosso clipador. E a gente precisa também das óticas, ou seja, é isso aqui que entra na cavidade para fazer a captura e a iluminação das nossas estruturas. Nessa parte preta aqui é onde a gente conecta o cabeçote da microcâmera, que é então a câmera conectada aqui, que vai fazer a refração, né, internamente. E nessa extremidade aqui de baixo a gente conecta o cabo da fonte de luz. Então, ao mesmo tempo, ela ilumina aqui pela ponta e também recebe a imagem para ser visualizada lá na tela. Outros instrumentos que a gente pode ter, principalmente para hemostasia, porque imaginem, né? Nós estamos lidando com estruturas, muitas vezes irrigadas, fazendo ali uma nefrectomia, uma colecistectomia, eu preciso fazer hemostasia de estruturas, eu preciso interromper o fluxo de um ducto. Tem algumas opções, com clipes hemostáticos, a gente tem esses aqui de baixo, são os clipes de titânio. O titânio é um material amorfo, ele fica inerte dentro da cavidade, então eles são posicionados aqui na ponteirinha do clipador e apertados ao redor do vaso e ficam lá. A gente tem, se chama aqui Hemolock, eu me esqueci o material, mas ele também é um material que não é absorvível e fica inerte no paciente. Vejam que ele tem um ganchinho aqui, esse ganchinho aqui engata numa partezinha aqui e fica então o vaso ou a estrutura que eu preciso fazer o controle hemostático aqui no meio, tá? E a gente tem alguns serviços também de distribuição de energia local. Um dos mais famosos e mais utilizados é o LigaSure. O LigaSure é um tipo de pinça bipolar, ela fica acoplada a um aparelho. Essa parte aqui, então, entra no paciente, e aqui ela dispara um tipo de energia. E a tecnologia, a maior parte dessa tecnologia é que esse aparelho, ele identifica quando que a hemostasia já foi suficiente. Então, ele permite que a gente faça hemostasia e ele tem uma lâmina de corte. Então, a gente dispara ele faz hemostasia e já corta na sequência. Da mesma forma como o bisturi harmônico, também chamado de bisturi ultrassônico, tem uma função semelhante ao LigaSure. A diferença é que a coagulação do tecido aqui, ela é feita por energia ultrassônica, ou seja, pela vibração ali das pontas. E aí, tudo isso fica lá muito bem posicionado, como eu mostro nessa foto, na nossa torre de vídeo, tá? Essa torre aqui é a torre que a gente usa no bloco cirúrgico. A que eu mostrei antes era a torre de onde nós fazemos os treinamentos em cadáveres, tá? Então, aqui é a nossa fonte de luz, o nosso insuflador, a parte da microcâmera e o nosso monitor, dentro desse gabinete que é específico para isso, tá? Aqui nós temos um paciente já com 3 portais posicionados, sendo que a nossa microcâmera está acoplada nessa e a ótica está entrando do paciente. E aqui a gente está vendo a cavidade por dentro.
Tá? Então, para quem está começando a cirurgia, acaba achando um pouco estranho, porque a gente opera olhando mais para uma TV do que olhando para o paciente em si. E aqui é beneficiado quem tem mais experiência com videogame. E qual é a nossa equipe cirúrgica? Bom, obviamente o cirurgião, né, ele fica posicionado de uma forma que ele consiga operar todas as pinças e os seus instrumentais. Então, ele usa normalmente as duas mãos, uma com cada pinça. E nós temos a pessoa que é o principal auxiliar que faz a câmera. Tem uma pessoa na videocirurgia que fica única e exclusivamente com a câmera, mirando e mostrando tudo que a gente tem que ver lá dentro. Tá? É bem importante ter pelo menos um instrumentador, porque vocês vão ver que é muito material, muita coisa para ser alcançada. Tá? É um tipo de cirurgia que dá mais trabalho, digamos assim. E, claro, se possível, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 volantes, porque às vezes a gente tem cirurgias muito grandes, é muito material, muita coisa para abrir, muita coisa para lavar. Então, pelo menos um volante é bem importante e, obviamente, um anestesista, né? Não tem como a gente fazer uma cirurgia da complexidade que é uma videocirurgia sem a gente ter um anestesista qualificado fazendo toda a estabilização e monitoração do nosso paciente durante o procedimento. Para endoscopia, a gente tem alguns outros materiais. Tá? Além do endoscópio, a gente precisa de algumas pinças mais específicas. Quando eu quero fazer a coleta de biópsias de mucosa gástrica, mucosa duodenal, a gente tem as chamadas pinças de biópsia. São pinças que são bem longas, porque elas passam por dentro de todo o endoscópio, e quando acionadas, elas se fecham. No caso, fecharia aqui, ou então fecharia ali, né? E ali dentro dessas garrinhas fica acondicionada a biópsia. Quando nós temos um corpo estranho, a gente tem as pinças do tipo jacaré ou alligator, que são pinças de apreensão mesmo. Essa aqui, por exemplo, ela pode segurar com bastante força algum tecido. E se eu tiver que pegar alguma outra estrutura, como um cálculo ou um corpo estranho, a gente pode usar as pinças do tipo basket. Essa aqui eu não me recordo do nome. Nós temos as alças de polipectomia também. E, claro, se eu encontrar um pólipo, eu poderia até mesmo fazer excisão desse pólipo usando uma alça de polipectomia, que ela se abre, abraça o pólipo e permite, assim, que a gente faça a ressecção. Mas como se começa com uma videocirurgia, né? A gente pega uma torre, pega uma ótica, uma pinça e começa a operar do nada? Obviamente não, né? Assim como vocês ali na técnica cirúrgica usam modelos, protótipos e vão treinando de outras formas antes de começar em vivo, a gente tem o uso de alguns simuladores para videocirurgia também. Isso aqui são simuladores popularmente conhecidos como caixa preta, tá? Esse aqui é a caixa preta raiz, tá? Esse aqui é a caixa preta onde a doutora Josane, professora Josane, treinava videocirurgia quando ela estava aqui na UFSM fazendo seu mestrado e seu doutorado. Lembra, doutora Josane? Eu sou raiz, você é Nutella. Essa caixa preta aqui, ela tem um jogo de espelhos. Vejam que aqui dentro a gente tem um fígado e uma vesícula biliar. E aqui a gente tem um espelho, tá? Nesse caso aqui, o cirurgião que está treinando, ele está posicionado aqui atrás. Então, ele está olhando essa vesícula pelo espelho e não diretamente lá dentro, tá? Da mesma forma como acontece nessa caixa preta que é a Nutella, que ela já é feita com uma câmera. Então, vejam que por aqui entram as pinças, entram o material que a gente vai usar para o treinamento em si. Aqui dentro dessa caixa tem uma câmera e essa câmera transmite para uma telinha parada aqui. Então, ali dentro a gente faz treinamentos para a gente estudar a distância entre duas estruturas. Eu posso pegar... A gente joga, sei lá, grãos de arroz lá dentro e eu tenho que catar grãozinho por grãozinho. Eu desenho alguma coisa num papel e eu recorto isso no papel. Temos placas que imitam estômago, que imitam pele ou tecidos, assim, a gente pode treinar as suturas ali. Então, são quase infinitos os treinamentos que a gente começa fazendo numa caixa preta antes de fazer alguma coisa em vivo, tá? E, claro, aqui dentro a gente consegue botar as próprias peças anatômicas. No caso aqui, é uma vesícula biliar de um suíno. A gente usa muito vesícula biliar de suíno para treinar, porque anatomicamente, claro que ela é maior, mas anatomicamente ela é semelhante ao do cão. Então, a gente põe lá dentro da caixa preta, ou aqui dentro, e treina a colecistectomia.
Temos os treinamentos ex vivo, ou seja, em cadáveres. Nesse caso aqui, é um treinamento feito em cadáver de frango. Esse aqui foi feito num curso que nós demos para um pessoal da medicina, onde eles treinaram anastomose como se fosse próstata. São médicos que fazem prostatectomia, então eles treinaram antes de começar nos cadáveres de cão, fizeram um treinamento em frangos, tá? Para vocês verem que a gente pode aplicar várias coisas. E aqui é um treinamento já em cadáver canino. Não, perdão, aqui já é um treinamento em cadáver canino, tá? Então a gente vai fazendo todas essas técnicas antes de começar realmente a fazer em vivo, né? A curva de aprendizado da videocirurgia ela é bem extensa. Aqui seria o treinamento de uma tórax. Temos, então, os 3 portais posicionados nesse paciente, nos espaços Pamela. Voltou? É um treinamento do quê? Aqui, pelo menos, tem uma bugada na internet. Treinamento agora voltou. É uma toracoscopia. Ah, tá, ok. Tá? É um treinamento de uma toracoscopia. Aqui a gente tem os portais posicionados, esse no espaço, em algum espaço intercostal do hemitórax direito, aqui no hemitórax esquerdo e aqui no espaço paraxifoide, ou seja, logo abaixo do xifoide, entrando para a cavidade torácica. Tá? Aqui, então, as pinças utilizadas e aqui alguém segurando a microcâmera para mostrar lá na tela. Esse é mais ou menos o posicionamento que a equipe toma. Nesse caso aqui é treinamento ex vivo, tá? Em cadáver, por isso que não tem correto cuidado com antissepsia, com contaminação. Então, aqui fica a tela e aqui fica o cirurgião e o câmera. E como é que a gente faz esses acessos, né? Quais são as técnicas que a gente tem? Aonde que a gente coloca esses portais? Mas que loucura, parece que a gente vai entrar num túnel e nunca mais vai ver a luz lá no final do túnel, né? Bom, a gente tem a técnica aberta, onde a gente faz uma incisão, uma laparotomia bem pequenininha para pôr o portal. Existia a agulha de Veres, que hoje em dia já não é mais muito utilizada, que era uma agulha que entrava na cavidade e insuflava antes de colocar o outro portal. A gente tem esses portais, né, esses acessos, eles podem ser feitos de forma abdominal em linha média, linha paramediana, pelo flanco, depende muito da cirurgia e da aplicação cirúrgica. Quando em tórax, pode ser pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo paraxifoide, como eu mostrei ali. A gente tem algumas técnicas já mais modernas, as natural abdominal. Oi? Alguém falou? Não. As noites nada mais são do que técnicas onde se entram os portais ou os acessos cirúrgicos por orifícios naturais, como, por exemplo, as cirurgias pela vulva ou as cirurgias pelo reto, tá? E nós temos também a LES, que seriam as laparoscópicas de sítio único, ou seja, são portais desenvolvidos para várias pinças instrumentais entrarem ao mesmo tempo por uma única incisão. Claro que uma incisão maior, né? Mas uma única incisão mesmo assim. Então, aqui nós temos a primeira imagem, né? Que seria de um acesso de técnica aberta. A gente faz a incisão e divulsão até que entre na cavidade abdominal para botar o primeiro portal. E é mais ou menos essa visão aqui que a gente tem quando a gente entra no portal. Vejam aqui que a gente está com o portal em linha média, ele cai lá no meio do falciforme. O falciforme é o desespero de quase todo cirurgião, mas entramos na cavidade. Essa cavidade já está insuflada, tá? Então, antes de tudo, a gente vai fazer uma inspeção, uma avaliação completa dela. Aqui nós temos embaixo o fígado, nós vemos aqui o diafragma, o centro frênico, o coração está batendo aqui, a gente vê os pulmões se inflando também, então coisa mais linda é ver o coração, né? Depois disso a gente vai fazer a inspeção do resto da cavidade, a gente vê o fígado também aqui embaixo e vai avaliar, ver onde a gente vai botar um segundo portal. A gente passando e vejam que às vezes um pouco do ligamento aqui se projeta, a gente acaba sujando a óptica, a gente vai virando e vai avaliando. Tá? Nesse caso aqui era uma cadela que ia fazer uma OVH. Vejam que aqui a gente já tem o útero, a bifurcação ali dos cornos uterinos, temos o cólon, temos os intestinos aqui e temos a bexiga. Vejam que está tudo em íntimo contato, né? Mas que a gente consegue ver, pelo menos superficialmente. Para cá já é a cavidade pélvica.
Então, a gente inspeciona, avalia antes de mexer em qualquer coisa. Então, depois eu vou partir para fazer um segundo acesso, né, para o meu segundo portal. A gente já entrou com um bisturi aqui, ampliou com a pinça. Eu vou entrar, então, com o meu portal utilizando o prego, que tem aquela ponta que eu comentei. Por que é importante o câmera sempre mostrar a ponta das coisas, de tudo que estiver entrando? Porque isso aqui é afiado e eu estou mais ou menos 1 centímetro da bexiga, 1 centímetro do intestino, enfim. Eu não posso, pelo menos eu não devo, causar nenhum tipo de lesão. Eu não posso lesionar ou perfurar um órgão, tá? E isso pode acontecer. Por isso, tudo a gente faz sob visão direta e nada nunca às cegas. Até que a gente consiga ter os nossos 3 portais de acesso. O que a gente pode fazer, então? A gente pode fazer uma ovariectomia, que seria a exérese dos ovários. A gente pode fazer a ovaristerectomia, que seria a remoção dos ovários e do útero. A gente já sabe hoje em dia que não há necessidade de fazer a ovariohisterectomia nas cadelas jovens que nunca tomaram hormônio e que não têm sinais de doença uterina. Então, aqui na FSM, a gente já tem com o professor Maurício há alguns anos a rotina de fazer OVE, ou seja, ovariectomia, naqueles animais mais jovens, né, sem alterações e sem a indicação direta. Por quê? Porque eu fazendo a OVE, eu removo todo o estímulo hormonal desse útero e desse organismo no geral. E o útero evolui, tá? Muitas pessoas vão me perguntar, meu Deus, Pamela, mas como é que tu deixa o útero e a piometra de Coto e as complicações que vão acontecer quando essa cadela ficar velha? A piometra de Coto, ela acontece quando eu tenho estímulo hormonal que abra a cervix, que permite a entrada de bactérias. Tá? O complexo hiperplasia cística uterina acontece com estímulo hormonal. Se eu estou tirando os ovários e eu não tenho mais estímulo hormonal, a cervix não abre, eu não tenho como ter bactérias, tá? A não ser que esse paciente já tenha doença uterina ou algum histórico de uso hormonal. Aí não é recomendado que se mantenha o útero, tá? Então, aqui é um vídeo de uma OVE, a gente entrando na cavidade, tudo meio apertadinho. Aqui está sendo colocado, então, o segundo portal. Nesse caso aqui é uma gata, então por isso fica um pouquinho menor, né, em relação ao nosso chamado espaço de trabalho. A gente vai colocar um portal quase dentro do outro tipo de lesão, para proteger um pouco mais esse paciente. Eu entrei com a pinça lá dentro, localizo o ovário. Vejam aqui na ponta esquerda da pinça, o ovário ali, o útero para a direita. Aqui a gente passa uma agulha por fora da cavidade, a gente chama de sutura transparietal, que é só para segurar esse ovário para cima, bem posicionado, enquanto eu faço a cauterização com a energia bipolar aqui. Vou fazer a cauterização do corpo uterino para fazer a hemostasia. E também vou fazer hemostasia nos vasos do complexo artérico venoso ovariano, o cavo, e lá em cima do ligamento suspensor do ovário. Ficou um pouco borrado aqui, mas aqui em cima a gente vê o suspensor. Depois de feita a hemostasia, a gente usa a tesoura para fazer a secção, tá? Vamos seccionar ali o cavo e vamos seccionar também o ligamento suspensor do ovário. Tenho o ovário preso ali em cima, solto aquela sutura que a gente passou por fora, e posso tirar esse ovário de dentro da cavidade. Vamos fazer o mesmo procedimento no ovário contralateral, tá? Eleva, passa a sutura transparietal, é só para fixar ali para cima essa sutura, tá? Porque senão a gente teria que usar um terceiro portal. Terceiro portal, mais lesão, mais dor, não é bom, tá? Então aqui a gente faz com 2 portais e sutura transparietal. Fiz a cauterização, usei a pinça bipolar. Essa é uma pinça, uma tecnologia um pouco mais antiga, a gente não tem mais usado ela na rotina. Agora a gente cresceu na vida e usa ligachur. Daí o próprio ligachur faz esse corte aqui. A gente não precisa mais hoje em dia entrar com a tesoura. Tá? Cortamos ali, vejam que eu vou seccionar o corno uterino, ele fica depositado aqui e vai evoluir depois, porque o paciente não tem mais estímulo hormonal. Bom, como é que é a OVH? A OVH a gente faz a mesma coisa lá nos ovários, tá? Do ligamento suspensor dos ovários e também no cavo, no complexo artério-venoso ovariano, mas a gente vai fazer, não vai seccionar essa parte do... Oi? Pamela, tá parado teu slide no vídeo ou tu trocou de slide? Eu troquei de slide agora.
Ah, tá, porque para mim só tá do vídeo ainda. Não sei se o pessoal. Peraí, deixa eu tentar mexer de novo. Alguém pode me dizer alguma coisa? Não, o João falou ali que também tá parado. Eu vou interromper então e vou começar de novo. Tá bem. Hoje a tecnologia não está a meu favor. Desde o ciclone. E agora estou começando de novo. Ah, deu, agora deu. Obrigada. Agora deu? Tá. Uhum. Esse aparelho aqui, ele é o LigaSure, tá? Só estou mostrando para vocês como é que ele é a hemostasia dele. A gente dispara, o aparelho nos avisa quando a hemostasia é suficiente e a gente vai fazer o corte, então, com a própria tá? Para depois fazer a remoção. Terminamos essa parte aqui da realização, a gente vai segurar esse ovário aqui e vai trazer ele para fora pela incisão desse portal mais caudal, tá? Essa parte aqui, então, é o corpo uterino e aqui embaixo a gente tem a cérvix. Aqui a gente pode tanto usar o LigaSure para fazer hemostasia ou então a gente pode fazer uma ligadura igual a gente faz na cirurgia aberta. E quando eu tenho um cão criptorquida, ou seja, aquele que não teve a migração de um ou de ambos os testículos, que a gente está encontrando lá na cavidade abdominal, ou está no canal inguinal, ou no subcutâneo. A gente faz aquele ultrassom e vê que está lá dentro da cavidade abdominal. Esse vídeo aqui acabou ficando bem ruim, mas vamos ver se dá para entender. A gente está entrando na cavidade abdominal, está avaliando aqui, e aqui, ó, localizamos o testículo, tá? Ficou curtinho aqui, foi a única parte que eu consegui pegar. Aqui está o testículo, eu vou tracionar, exteriorizar ele para fora e vou fazer uma ligadura. Então, aqui a gente resolve com 1 ou 2 portais de 10 milímetros, ao invés de fazer uma grande laparotomia para encontrar um testículo criptorquida. Nefrotomia, a gente entrando aqui na minha área, a área da Profijô. Para que a gente pode fazer uma nefro? Para remover cálculos renais, muitas vezes, e na nossa linda rotina, com dióxido renal, a gente pode remover parasitos também. Como é que funciona a nefrotomia? O rim ele vai ficar lá, eu não vou fazer a remoção dele, não é uma nefrete, eu quero que o rim permaneça lá e permaneça viável. Então, eu vou ter que identificar, deixa eu botar o ponteiro aqui, eu vou ter que identificar o rim, vou ter que identificar os vasos do rim. E esses vasos, eles têm que ser dissecados, principalmente a artéria renal. Por quê? Porque a artéria renal, ela vai ser isolada e a gente vai fazer uma hemostasia temporária, ou seja, vai fazer uma isquemia desse rim para poder abrir o rim, tirar o que eu tenho lá dentro, fechar ele e ele permanecer ali funcional. Embora um pouco assustador, tudo isso pode ser feito por vídeo, tá? Como que eu faço essa hemostasia? A gente vai passar uma fita umbilical. A fita umbilical parece aquela fitinha que vem na ponta da compressa, que às vezes a gente arranca e usa para amarrar alguma coisa. Fita umbilical é semelhante a isso, mas obviamente ela é para bebês usarem no umbigo. A gente passa por trás do vaso que eu vou fazer a hemostasia. Acho que aqui eu tenho um vídeo. Depois de passar por trás dele... Perdão, eu abri o vídeo errado. Depois de passar por trás do vaso, a gente bota uma mangueirinha para empurrar essa fita e eu prendo com um clipezinho de titânio para ele ficar fazendo a compressão ali da artéria. Então, eu interrompo, pelo menos de forma parcial, o fluxo de forma temporária para esse paciente, tá? Depois disso, eu tenho alguns poucos minutos, preferencialmente menos de 20, para abrir o rim e tirar o que for necessário. Nesse caso aqui, a gente estava removendo diversos milhares de cálculos, pequenos cálculos de dentro do rim. Vejam que tem a incisão ali e a gente entra lá no meio da pelve para remover os cálculos. Depois disso, a gente precisa fazer a sutura intracorpórea, ou seja, eu preciso suturar esse rim para ele não ter sangramento quando eu for desfazer a minha hemostasia temporária. Tá? Então, aqui a gente vê o professor Maurício fazendo a passagem do fio. É bem difícil e tem que ser muito rápido, principalmente pelo tempo de isquemia. Quanto mais tempo esse rim ficar isquêmico, mais lesão, mais morte celular a gente tem. Tá? Mas aqui, então, vai se passar o fio e fazer um nozinho no final. Em relação à nefrectomia, que é uma das principais recomendações para a dioctofilme renale, mas também pode ser por
problemas infecciosos, neoplásicos e até mesmo traumáticos, tá? A gente também vai identificar o rim e os seus vasos, vai fazer a dissecção desses vasos. E como que a gente vai fazer a hemostasia? Na artéria e na veia renal, a gente vai posicionar, como a gente vê aqui, os clipes de titânio, tá? Então, vejam aqui vários clipes, a gente sempre bota 3 a 4, no mínimo 2, mas normalmente são 3, proximais ao paciente, e uns 2 que saem junto com o rim, por garantia, e a gente secciona com uma tesoura no meio, tá? Nesse caso aqui é o ureter. Então, a gente tá lá pertinho da bexiga, bota os clipezinhos, secciona com a tesoura e o rim tá solto. Depois que ele tá solto, a gente bota ele dentro de um saquinho, que é feito para remover tecidos, acondiciona ele dentro desse saco e puxa esse saco por uma das incisões, tá? E depois a gente vai tirando esse rim em fragmentos. A gente normalmente amplia um pouquinho esse corte, né, do portal, mas vai removendo ele lá de dentro, até sair da cavidade. Aí a gente tem aqui a incisão no paciente, o saco sendo exteriorizado, e nós fomos removendo os fragmentos até que nós chegamos nos parasitos de Octofilme renale, que essa paciente aqui tinha no interior dela. Então, aqui a gente vai esvaziando e depois remove o saco completamente. Quando a gente precisa fazer uma biópsia hepática ou uma biópsia esplênica, muito, muito, muito recomendado, é praticamente padrão ouro que a gente faça por videocirurgia. Então, a gente vê aqui, a gente avalia todos os lobos hepáticos, aqui é o lobo medial esquerdo, não, lateral esquerdo, a gente morde com a pinça e fica segurando um pouquinho, essa é uma pinça específica para biópsia, a própria pinça faz a hemostasia, então a gente passa às vezes até 1 minuto segurando, tá? E a biópsia vai se partir do fígado ali com um movimento de rotação, a gente vai girando, girando, até que o fragmento se solte ali. Isso faz uma biópsia relativamente pequena, mas vem diversas tríades portais nessa pinça, às vezes até 0,5 centímetros, 0,5 centímetros de tamanho de biópsia, é um tamanho bom, tá? Os patologistas mais acostumados não têm problema com isso. E a gente faz diversas biópsias por todos os lobos hepáticos, tá? Quando é do baço, é um pouquinho mais complicado pelo alto sangramento que o baço apresenta. Então, a gente não faz diversas biópsias, mas a gente pode fazer 1, 2, enfim, onde nós encontrarmos lesões. Aqui foi vista uma lesão que poderia ser neoplásica no baço, ele provavelmente tinha alterações, e a gente afunda a pinça ali, mas vejam que é só tocar que já começa a sangrar, né? Então, a gente vai com cuidado, vai tentando fazer da forma mais hemostática possível essa coleta, mas depois, às vezes, a gente precisa... que saiu a amostra, né? Vejam que logo vem sangue. Se o paciente não tiver com um bom coagulograma, a gente nem faz biópsia, a gente sempre pede os testes de coagulação antes. E, se necessário, a gente coloca algum tipo de agente hemostático aqui em cima. No hospital, nós temos o Hemospon, que é um tipo de material que fica ali em cima e que promove a coagulação. Nesse caso aqui é uma compressa, uma gaze, perdão. A gente bota uma gazezinha lá para dentro. Vejam o tamanho de uma gaze, né? Em comparação ao tamanho da biópsia. A gente acha que é uma biópsia, a imagem é grande, mas a videocirurgia faz o que a gente chama de magnificação, ela amplia muito a imagem. Então, comparem o tamanho de tudo lá dentro em comparação a uma única gaze, tá? E o sangramento também deve ter embebido uma gaze, assim, não é nada. E as biópsias, então, elas são bem pequenininhas, a gente vai botando elas em cima dessas fitinhas, que é a embalagem normalmente do próprio fio, do fio de sutura, a gente vai depositando uma em cima da outra, uma do lado da outra, para não se perder. São amostras muito pequenas, né? Muito delicadas, a gente bota em cima da fitinha e não mexe mais até ir para o formol, para não prejudicar o nosso diagnóstico. Colecistectomia, ou seja, remoção da vesícula biliar por causas obstrutivas, ruptura, neoplasia. Padrão ouro fazer colecistectomia por vídeo, tá? Colecistectomia, procedimentos de fígado de forma aberta, no geral, são muito mais difíceis do que serem feitos na videocirurgia. Então, a gente começa fazendo a divulsão ali do ducto cístico, com a mão esquerda o cirurgião está elevando a vesícula aqui, com a mão direita ele está isolando o ducto, ou seja, ele está isolando a parte por onde drena a bile. Veja que está em íntimo contato aqui com os lobos hepáticos, né? Então, é comum ter sangramento, é bem fácil de sangrar, o fígado é tipo baço, né? Tocou, sangrou. Então, ali é bem comum.
E a hemostasia, ou seja, a hemostasia na verdade não, o controle do fluxo do ducto cístico também é feito com clipes de titânio, que é o clipador entrando, aqui já tem clipes posicionados, a gente posiciona uns clipes proximais, uns distais e faz a secção no meio. Depois de liberar esse ducto cístico, a gente tem que soltar o resto da vesícula. Então, a gente faz isso com uma tesoura, normalmente de forma mais romba, ela tem algumas aderências aqui, vai soltando, soltando, até que a gente tenha a vesícula completamente liberada ali das suas aderências dentro da cavidade. Vejam que essa aqui estava bem cheia, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ter aumento de bile lá dentro. Não é a grande maioria dos pacientes que tem extravasamento, mas pode acontecer, porque muitos veterinários às vezes acabam aguardando muito para encaminhar o paciente para colecistectomia. Ficam tentando, às vezes, anos fazer o tratamento. E o tratamento não é eficaz e o paciente vai piorando, 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 a vesícula vai piorando, piorando, piorando. E quando a gente vai operar, a cirurgia já está muito mais complexa do que seria um tempo depois, tá? Como a gente remove ela lá de dentro? Trazendo ela para uma das incisões, tá? Para um dos portais. Aqui saiu uma das nossas vesiculinhas por um portal com 1 centímetro de diâmetro, tá? E depois a gente abre e faz o quê? O que a gente encontra? A gente encontra absurdos, né? Vejam essa paciente aqui, eu atendi ela faz uns 2 meses. Ela tentava clinicamente dissolver esses cálculos biliares há 2 anos. Tá? Então, há 2 anos, ela apresentava essa pedreira dentro da vesícula dela, já estava formando uma mucocele, ou seja, uma inflamação, uma piora do quadro da vesícula dela, e, obviamente, isso aqui não se desmancha, tá? Lama biliar, quando nós temos lama biliar não responsiva a tratamento por 2, 3, 4 meses, lembrem que é recomendado fazer a colecistectomia. Quanto mais tempo a gente espera, pior fica o paciente, pior é o quadro clínico dele, e mais chance a gente tem, inclusive, de ruptura. Essa paciente aqui, há uns 2 anos, também tomava Ursacol. O Ursacol, ele estimula a eliminação da bile de dentro da vesícula. Mas vocês imaginem se uma dessas pedras aqui para no ducto cístico e obstrui o ducto de escoamento da bile. A gente pode induzir até uma ruptura de vesícula biliar. Extravasamento de bile na cavidade abdominal faz uma peritonite química. Bile é um ácido, é uma substância que faz a digestão alimentar, né? Então, imaginem o estrago que isso aqui faz dentro da cavidade abdominal. Então, às vezes, a gente encontra essas relíquias assim também. A gente pode fazer pesquisa de shunt por videocirurgia. Para quem não está lembrado ou não viu ainda o que é um shunt ele é uma das anomalias vasculares mais comuns dentro da clínica de cães e gatos, de cães, onde, esse é um dos shunts mais comuns nesse caso, tá? A gente tem a veia porta. A veia porta, ela drena o que vem do estômago, do baço e do intestino e leva esse sangue, normalmente rico em nutrientes, mas também em bactérias e em substâncias tóxicas lá do intestino, direto para o fígado. Então, a veia porta, ela nutre o fígado, enquanto ele faz a detoxificação dessas substâncias que vêm lá do trato gastrointestinal. Depois, o fígado joga para a veia hepática, que joga lá para a nossa veia cava, e o sangue vai para o coração e para a grande circulação. Nutrir o resto do corpo. Quando a gente tem um desvio de um shunt porto-sistêmico, significa que a gente tem um vaso anômalo que faz uma comunicação entre a veia porta e a nossa veia cava. Então, esse sangue que vem, digamos, sujo, né, sem a detoxificação, que vem lá do intestino, passa direto para a veia cava e vai lá para a grande circulação. Os pacientes têm grandes problemas com isso e têm que ser operados normalmente nos primeiros meses de vida. Mas nem sempre todo o ultrassom nos mostra com muita facilidade isso aqui. Às vezes não é fácil, precisa de uma grande expertise do ultrassonografista, muitas vezes a gente precisa de uma tomografia para encontrar. Mas a videocirurgia também pode ser realizada para fazer a busca de um shunt, ou seja, uma lápara exploratória para se procurar, mas claro que nós já tínhamos a suspeita de que era aqui. Então vejam que nós temos o rim, nós temos a veia cava aqui embaixo, e nós vamos procurar cranial ao rim um vaso que não deveria existir, e cá está ele. Tá? Essa comunicação aqui entre veia cava e veia porta, esse vaso aqui nessa posição não existe. Vejam que aqui seria o polo cranial do rim direito, o fígado, o ligamento hepato-renal, aqui embaixo a cava, e esse vaso não deveria existir.
caso aqui, nós fizemos o diagnóstico de um shunt portosistêmico e depois compramos o material construtor hemeroide e fizemos a correção num outro momento. Para toracoscopia, o que a gente pode fazer, né? Quando que a gente pode recomendar uma toracoscopia? Nesse paciente aqui, por exemplo, ela tinha alteração torácica, ela tinha um piotórax, e quando se entrou foi isso aqui que se viu. Vejam só todo esse depósito de fibrina e de pus por dentro da cavidade. Vejam como é interessante a cirurgia torácica, que nós temos aqui o pulmão sendo ventilado, né? Nós temos o coração batendo e tudo isso se movimentando ao mesmo tempo que nós estamos ali com pinças, tesouras, câmeras e instrumentais pontudos. Aqui embaixo, nós temos o que causou esse piotórax. A paciente tinha um espinho de ouriço que entrou na cavidade torácica e causou uma grandíssima infecção no tórax dessa paciente. Então, ele foi removido e a paciente... Eu não acompanhei de perto esse caso, foi do meu colega Bernardo, mas pelo que eu me recordo, ela teve uma boa recuperação depois. Também temos os procedimentos chamados de vídeo assistidos, tanto para tórax quanto para abdômen, onde nós temos a associação entre a vídeo e um procedimento aberto, onde a gente consegue fazer as incisões e acessos menores, porque lá dentro da cavidade eu estou avaliando com uma ótica, eu estou com uma câmera. E aqui fora eu estou fazendo só a minha ligadura para fazer, por exemplo, aqui a remoção de um lobo hepático, pulmonar, a lobectomia pulmonar. Então aqui, vejam só que legal. A gente está fazendo uma ligadura extracorpórea nesse lobo pulmonar e a gente está visualizando aqui dentro, aqui fora, na tela. Então isso é cirurgia vídeo assistida. Quando a gente entra na relação das endoscopias, a gente tem a esôfago, gastro, duodenoscopia, também conhecida como endoscopia digestiva alta. A gente pode avaliar esôfago com da cavidade oral até o cárdia, o estômago em todas as suas regiões, o duodeno, principalmente na porção mais oral, é relativamente muito individual em relação ao tamanho do paciente. Tá? O paciente fica posicionado em decúbito lateral esquerdo, e aqui a gente vai coordenando, então, o endoscópio. E aqui fica uma pessoa fazendo o controle de abrir e fechar a pinça de biópsias, tá? Aqui vejam que o endoscópio entrou praticamente inteiro nessa paciente, que era uma cole bem grande. Então, a gente tem diversas avaliações, a gente entra no estômago, essa aqui era daquela cole da imagem, a gente joga ar lá para dentro, justamente para inflar o estômago e avaliar, fica parecendo um cérebro, mas é mucosa gástrica. Depois disso, a gente identifica onde o estômago tem mais lesões para poder fazer a coleta de biópsias. Vejam, essa paciente tinha uma gastrite ulcerativa hemorrágica bem importante. Então, a gente entra com aquela pincinha e faz biópsias por arrancamento. São biópsias bem pequenininhas, então a gente faz várias para ser representativo. A gente, aqui é a necrose de mucosa gástrica, aqui a gente está se direcionando para a região do antro pilórico, para cá está o esôfago, tá o cárdia, faz essa curva aqui da maior curvatura do estômago e a gente chega lá para a região do antro pilórico e vai nos direcionar até o piloro, para tentar chegar, então, no duodeno. E entramos aqui no duodeno. Então, a gente começa a avaliar a mucosa, a superfície. Aqui a gente vê, olha que bonito, o peristaltismo. A gente consegue ver a papila duodenal, a gente vê se está hemorrágico, se tem bile, a motilidade das velocidades intestinais. Tudo isso a gente pode avaliar aqui. E também faz a coleta de diversas biópsias. Então, tudo isso vai sendo biopsiado e as amostras elas têm que ser enviadas para o laboratório identificadas por região, tá? Não adianta misturar uma biópsia de duodeno com uma biópsia de fundo gástrico, porque vai confundir o patologista, e se eu tiver uma neoplasia em um, mas não tiver em outro, eu preciso saber onde está essa neoplasia ou onde que está essa alteração que é mais importante. Às vezes a gente recebe o paciente, gostaria que vocês chutassem o que vocês veem aqui ou aonde que está o problema, tentem avaliar essa radiografia, tá? Nesse caso aqui, o paciente tinha um corpo estranho no esôfago em região de base cardíaca. Então, ele foi encaminhado para a gente fazer a remoção do corpo estranho. Quando pequenos, a gente pode fazer com a pinça alligator, que eu comentei, né? Que ela apreende
o objeto e a gente pode puxar pelo estômago, esôfago, enfim, até remover da cavidade. Vejam que ela segura ali, a gente vai puxar tudo junto. Então, quando removido era um rabicol, uma colinha, né, como vocês dizem em Pelotas. Mas às vezes a gente se surpreende também, como, por exemplo, esse bulldog, onde ele comeu um carpete de EVA, acho que era aqueles tipo tatame, e foram removidos 124, nós contamos, 124 fragmentos de carpete que ele comeu. Tudo isso foi removido de dentro do estômago do paciente por endoscopia, sem nenhum tipo de acesso cirúrgico. Tá? Às vezes a gente encontra ossos daqueles parentes lá que insistem que o cachorro é acostumado a mastigar osso e que sabe comer. Às vezes eles não sabem e vêm já com um osso fixado no esôfago há 5 dias, com necrose esofágica, enfim, diversas lesões adicionais. Às vezes a gente recebe um paciente com histórico de ter comido um pijama e a gente não entende muito bem como é que ele comeria um pijama, mas quando a gente vai remover, a gente percebe que ele realmente comeu de verdade um pijama e foi um pijama inteiro. Então vejam isso sendo removido. Não é um leão, é um golden. E vejam o tamanho do que ele comeu. Algo absurdamente grande. Era essa bermuda aqui de pijama. O tutor só deu falta da bermuda mesmo, mas depois de brinde nós ainda encontramos uma meia, que ele nem tinha percebido que faltava, tá? E esse é o pequeno ser, um golden de 47 quilos, porque na minha rotina eu abraço ursos também, aparentemente. Bom, nós temos a rinoscopia também, que é a avaliação da cavidade nasal, né? Vejam aqui a transiluminação, ou seja, eu tô com a ótica chegando aqui pertinho, esse avermelhado é a nossa luz lá dentro. A gente pode avaliar ambas as narinas, fazer a coleta de biópsias e até mesmo a remoção de corpos estranhos. Isso aqui é um pedaço de grama que nós removemos de um gato com histórico de espirros agudos, assim, como eu tinha conversado há poucos dias, e o coitado, não sei como, aspirou uma grama de 10 centímetros posicionada dentro da narina. Nós temos a avaliação, então, da narina, é normal, eu sempre aviso todo mundo que vai encaminhar um paciente para rino que sangra muito. Nariz também é uma coisa que tu olhou meio torto, já sangrou. Então, é muito comum sangrar, mas aí o que vocês podem pensar que está acontecendo nessa região aqui, né? Meu Deus, o que a gente fez que está sangrando o olho desse animal? Nada mais é do que um ducto nasolacrimal patente, ou seja, ele estava funcional e o sangue subiu da narina até o olho. Da mesma forma, quando a gente faz aquele teste de fluoresceína, que a gente pinga no olho e o nariz fica esverdeado, é que foi um pouquinho ao contrário. Então, aqui a gente faz, antes de tudo, coleta de suaves para cultura fúngica e bacteriana, e logo depois a gente faz, então, a rinoscopia e faz as coletas de diversas biópsias. A gente pode fazer a avaliação também da laringe, da traqueia. Vejam, nesse caso a imagem não ficou muito boa, mas era um gato com dispneia aguda. E a gente foi avaliar ele, foi uma emergência que nós estamos entrando na traqueia, e nós encontramos, então, essa estrutura no final ali da traqueia, fazendo oclusão de quase todo o lúmen, junto com o muco, enfim, toda essa secreção, tá? Isso aí foi removido e vejam só, o paciente tinha aspirado uma brita. Ele tinha um pedaço, uma brita, posicionada dentro da traqueia, tá? Então, foi removido e o paciente se recuperou. Então, isso é para vocês verem que a videocirurgia ela tem infinitas aplicações. A gente pode fazer cistoscopias, ou seja, inspeção da vesícula urinária. A gente pode fazer broncoscopias, colonoscopias. Ela tem muitas aplicações e é muito importante que vocês entendam, pelo menos, quando e como elas podem ser recomendadas e podem ser encaminhadas, tá? Então, a conclusão é que a videocirurgia é uma das mais promissoras áreas da cirurgia veterinária. Ela é uma evolução bem natural dos procedimentos minimamente invasivos. Ela está o tempo inteiro crescendo. A gente está aí também pesquisando para melhorar e seguir com isso, tá? Muito obrigada. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Se alguém quiser entrar em contato, aí tem o meu e-mail, tem o meu Instagram também, e tem o Instagram do projeto de formação continuada em cirurgia aqui do FSM, no qual eu faço parte da organização. A gente tem vários cursos e eventos, tem alguns cursos com inscrições abertas agora também. Então, se alguém se interessar, fico à disposição. Muito obrigada. Pamela, nós que agradecemos, tá?
excelente, como sempre, muito interessante os casos clínicos que vocês estão fazendo aí, né? Maurício, com certeza, o tempo todo, ele adora, né? Então, parabéns. Eu vou chamar Carolina e a Thalita e a Lori estão por aí? É a Camila que faz os questionamentos hoje, né? A gente vai ter que fazer uns 10 minutos só de questionamento. Abrir a tua câmera, Carolina, Thalita, se tiver também. Consegue abrir a câmera, Pamela? Ou a Pamela caiu? Não, a Pamela tá ali. Oi, Camila. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Pamela. Pamela, tu consegue abrir a câmera? Carolina? Todo mundo sumiu. Ué, mas a Pamela tá ali, não tá? No princípio sim, né? Deixa eu ligar pra ela, peraí. Só um segundo. Anitta. Vou ver com a Pamela, ela pediu qualquer coisa que ligasse pra ela, tá? Acabou a apresentação? Ah, não, tá entrando. Vamos fazer um print, meninas, então? Quem faz? Peraí, eu faço. Prontas? 1, 2, 3 e... Bem, Pamela, sim, a Camila ficou responsável. Obrigada, meninas. A Camila... Não tá ouvindo? Tu não. Tu não. Não tô te ouvindo. A Camila ficou responsável para fazer os questionamentos. Não vai ser possível todos, tá, pessoal? Porque assim eu só vou ver o horário por causa da outra palestra, tá? Que o pessoal tem que sair, são 19h18, tá bem? Pamela, muito obrigada por tudo, tá? Um beijão. Adorei. Pamela, pode abrir o teu microfone e fazer os questionamentos, então, tá bem? A Pamela não tá ouvindo também. Eu vou te pedir um favor, Camila. Tu anota todos os questionamentos. Se a gente não conseguir, a gente manda para ela e ela responde no Instagram, tá bem? Sim, certo, prof. Tá anotado já. Tá, e daí tu pede para a tua equipe também anotar as outras perguntas que foram feitas ali no chat. Daí qualquer coisa a gente faz isso, tá bom? Tá bom. Aí a Pamela, daí a gente manda as perguntas. Pamela, as que faltarem a gente vai mandar para ti, depois a gente coloca nos stories do Instagram, tá? Vamos testar. Agora? Agora sim. Tá bem. Pode começar, Camila. Obrigada. Boa noite, Pamela. Então, a primeira pergunta é da Viviana. E ela te pergunta, como funciona a capacitação técnica de um profissional para a realização de videocirurgias? Ela quer saber se existe residência ou especializações. Residência, não, né? No Brasil, no geral, quase não existem residências muito específicas, principalmente na cirurgia. Normalmente costuma ser cirurgia. Aí a gente tem duas diferenciações. A gente pode fazer, como no meu caso, eu estou fazendo a pós-graduação no quesito mestrado e doutorado dentro da videocirurgia, né? Mas a gente também tem já no Brasil algumas especializações. Tem, eu acredito que umas 2 ou 3 especializações no Brasil, tá? Então a gente tem, acredito que sejam 2 anos de duração, com diversos tipos de treinamentos, né? Aqui no estado não tem nenhuma especificamente. Só me lembro de São Paulo. Mas, no geral, ou é especialização assim, e diversos outros cursos, né? No geral, as especializações são meio básicas, então os profissionais acabam procurando outras formas de capacitação complementar. E no caso da pós-graduação de mestrado e doutorado, também aplicando diretamente para a área. A Laís pergunta, como que você despertou seu interesse em trabalhar com a videocirurgia? Eu não sei.
quando eu estava na UFPEL ainda e fazendo também a residência com a Prof. Josiane, a gente teve um contato bem interessante com o professor Maurício. Por causa do meu projeto, ele já tinha experiência desde o ano 2000, ele já relata nefrectomia por vídeo em cães com dioctofime renale. Então, ele acabou fazendo uma participação até mesmo no meu projeto de residência. Então, assim, eu já achei muito interessante. E, claro que aqui eu não trabalho única e exclusivamente com vídeo, né? Ela é uma dos braços aqui do hospital. Mas acabou me interessando, eu acabei fazendo esse contato, né, com o professor Maurício e só segui. A Cláudia perguntou se teve algum caso em que estava sendo feita uma videocirurgia e essa teve que ser convertida para uma cirurgia aberta. Sim, essa é inclusive uma das coisas que eu sempre tento falar para os veterinários e para os tutores dos pacientes também, que ela sempre é uma possibilidade. Por mais simples que seja considerado a videocirurgia ou procedimento minimamente invasivo, a gente pode ter alguma complicação transcirúrgica que não seja possível de se corrigir por vídeo, ou seja, eu posso ter um sangramento intenso, eu posso perfurar um órgão, eu posso ter esse tipo de complicação, ou então pode acontecer algo intrínseco do paciente. Exemplos, tá? O extravasamento de bile dentro da cavidade abdominal por uma vesícula que se rompeu. Isso é uma das causas mais comuns que a gente vê na rotina de outros profissionais que convertem para fazer a remoção da vesícula, convertem para lavar a cavidade, enfim. Então, é uma opção. São relativamente raros os procedimentos que a gente converte aqui, mas já aconteceu, por exemplo, de um paciente que tinha vesícula biliar tão alterada, perfurada e aderida, que ela estava aderida também no diafragma. E ao se fazer a dissecção, o diafragma foi perfurado. Então, teve que se converter para um acesso aberto para fazer a correção de tudo mais. Então, é uma possibilidade. Não é muito comum, mas é possível. A Larissa pergunta se existe alguma recomendação pré-operatória diferente das demais cirurgias. Não, o jejum pré-operatório ele é o mesmo, 8 horas de jejum alimentar, não se faz mais jejum hídrico hoje em dia. A única coisa que eu alerto normalmente é, por exemplo, para castração, às vezes a tricotomia ela é mais extensa. No quesito estético, a gente faz um preparo um pouquinho diferente do paciente. Como a gente faz aquela sutura transparietal no animal para os ovários, a gente precisa de uma tricotomia mais ampla, enfim. Mas o preparo que o paciente precisa fazer para o paciente em casa, no caso da videocirurgia, é igual. Quando a gente está falando, por exemplo, de uma colonoscopia, ou seja, quando eu vou entrar com o endoscópio para avaliar o reto e o cólon, aí sim, tem um preparo bem específico, porque a gente tem que ter um esvaziamento das fezes dos animais, né? Fezes no trato gastrointestinal nos atrapalham a avaliação. Então, nesse é um dos poucos casos que tem um preparo específico. A Jennifer perguntou: como proceder se houve uma perfuração séria de algum órgão? Bom, primeiro é não surtar, não adianta chorar e querer chamar a mãe, a gente tem que avaliar o que aconteceu, né? Tá sangrando, ok, mas tá sangrando de onde? Tá sangrando muito, eu comentei da magnificação, né? Tudo lá dentro parece muito grande, então uma gota de sangue parece muito sangue. E aí quando a gente vai ver, o sangue que tem lá dentro umedece uma né? Sei lá, 5 ml de sangue. Então, é manter a calma, avaliar o que aconteceu, aonde que aconteceu, né? Se for possível avaliar, tô com um vaso sangrando, mas tá sangrando muito, bom, então a gente às vezes não tem tempo de avaliar e de controlar, né? Rompi uma alça intestinal, perfurei aqui o intestino, tô com extravasamento de fezes. Vou converter para fazer, vou fazer uma mini laparotomia, vídeo assistida, provavelmente. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção de o que é e qual é a gravidade da coisa. E, claro, estar preparado para converter. Então, eu não posso ser um videocirurgião. Eu posso ser um cirurgião geral que não faz vídeo, mas eu não posso ser um videocirurgião que não faz cirurgia geral, porque isso é uma possibilidade, né? A conversão do procedimento. A Letícia perguntou: como a microcirurgia pode auxiliar as técnicas de acessos cavitários? Meio que não pode. A microcirurgia, a gente faz também, né? Ela é muito importante em determinadas situações.
Ela é muito usada, por exemplo, nos ureteres, que tem obstrução com cálculo ureteral. Ela pode ser usada a gente faz aqui nas uretrostomias, a gente usa micro, paciente com agenesia retal, que precisa fazer correção de reto, estruturas muito delicadas. Mas, por exemplo, se eu vou intervir num ureter com um microscópio, eu vou fazer uma cirurgia aberta. Eu vou fazer uma incisão relativamente grande para o meu microscópio poder chegar e visualizar o ureter. Então, a gente acaba não associando exatamente as duas técnicas em relação especificamente à videocirurgia, a micro não nos ajuda muito. A Cláudia perguntou, pode-se dizer que a incidência de complicações pós-cirúrgicas ou até mesmo durante o procedimento é menor na videocirurgia do que em procedimentos abertos? Num geral, sim. Não sei, eu não tenho dados, tá? Especificamente, assim, para falar. Em relação ao transoperatório, assim como na cirurgia aberta, isso vai muito da expertise do cirurgião, né? Uma coisa é um recém-formado que está começando a operar, outra coisa é uma pessoa que opera há 20 anos. Então, depende muito do que a gente compara, tanto na vídeo quanto na cirurgia aberta, né? Em relação ao pós-operatório, eu diria que tem menos complicação, porque a gente reduz o tamanho das incisões. Para eu ter um ponto que se abre, faz uma eventração ou que faz uma exposição, né, de órgãos abdominais é muito mais difícil. Então, uma contaminação é reduzida também. Então, no geral, eu diria que no pós-operatório a gente tem menos complicações. Camila, eu acho que essa foi a última, tá? A última faltaram muitas ainda? Não, acho que umas 3 só. Tá bem, daí tu faz o seguinte, tu me manda, por favor, que eu daí mando para Pamela, pode ser, Pamela? Pode, claro. Tá. Certo, prof. Muito obrigada, Pamela. Imagina, eu que agradeço o convite. Muitos elogios aqui, vai ser provavelmente chamada para palestras em outros locais, já acabei recebendo aqui mensagem. No fim, o Ciruvete acaba promovendo, né, também, além de trazer para os alunos, né, Pamela, que às vezes não conhecem esse mundo lá fora, é um começo de cirurgia para quem está no sétimo semestre, pode ir em casa ver como funciona outras instituições, como é a vida de um cirurgião, né? Então, obrigada, Camila, tá? Obrigada, equipe, até sexta, espero o post de vocês, qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá? Pamela, muito obrigada, tudo de bom, tá? Um beijão. Igualmente, muito obrigada pelo convite. Adorei. E muito obrigada pela atenção de todos. Tá, um beijão, então. Tchau. Beijo. Tchau.